Ai, Jesus. Pronto. Pronto. Eles fazem uma zoadinha de bico que eu adoro. No fundo, assim, você pensa que ele está me querendo? Não, ele está querendo a bateria, tá? Então, ele já sabe que o canal para chegar lá é via pastor. Vamos agradecer a Deus. Tá tudo bem, Belinha? Ah, que bom. Choveu lá na sua casa? Faltou água, foi? Deixa eu ver se você tomou banho. Ah, tá cheirosinha. Tomou? De canequinho. Foi mesmo de canequinho? Ai, Jesus. Lá na sua casa faltou água não, né? Graças a Deus, né? Tá com o cabelinho até molhado. Tomou um susto com o trovão. Quase corre para debaixo da cama. Não? Olha aí, tem gente que estava dentro do quarto. E seu pai? Correu pro guarda-roupa, não foi não? Não. Não? Ele foi pro guarda-roupa porque tinha uma aranha desse tamanho em casa. Já descobrimos, tem medo de aranha. Deus, obrigado pelas nossas crianças, obrigado porque elas refletem muito o que nós cantamos. Elas louvam ao Senhor graciosamente. E às vezes louvam sem dar uma palavra. Louvam com riso, com graça, com liberdade, com verdade. A Deus, e isso é muito espiritual. Nós te agradecemos por elas. Te pedimos pelas demais que não puderam estar aqui conosco hoje. A Deus, a Sofia, que ficou em casa com a Márcia, que não está bem de garganta, Senhor. Deus, o Mateus, que está em casa, Deus, com a sua mãe, que ainda padece de enfermidade. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor as abençoe, por extensão, abençoe as suas famílias. Pai bendito, também pedimos a tua bênção sobre os lábios, a fala do irmão Fred, Senhor, que há de ser boca do Senhor para os nossos corações. Ó Deus, muito já foi cantado, muito já foi falado, mas o Senhor ainda quer dizer algo mais a cada um de nós. Então, os nossos corações estão ávidos, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vai lá, Murilo, tem bolo de chocolate? Larga um taco para mim. É de cenoura com chocolate, né? Brincadeira. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Esqueceram o celular para trás aqui? Eu acho que é é seu? Obrigado. Bom, amados, eu não sei se o sentimento de vocês é o mesmo, mas o meu sentimento é que esse ano acabe logo. Né? Não sei se esse é o mesmo sentimento, a gente tem essa parceria aí, essa cumplicidade, né, de emoções. Seria bom se a gente continuasse louvando, né? Estava tão bom, estava tão maravilhoso que a gente nem precisava de mensagem hoje, pastor. Sério mesmo, estava ótimo. E a gente... Só que vamos passar por esse momento aqui da gente poder refletir um pouco, conversar um pouco sobre Jesus, sobre a vida. E como eu sempre começo, a minha proposta aqui não é falar para você o que você tem que fazer, minha proposta nunca é dizer para você como você tem que trilhar os seus caminhos, como é que você tem que fazer as suas escolhas, mas eu sempre trazer a reflexão. E a reflexão dessa noite, por incrível que pareça, não tem muito a ver com os louvores que foram cantados aqui nessa noite, pastor. Né? A gente acabamos não combinando, né? Mas está tudo bem, né? Está tranquilo. Nós não somos pessoas que somos 8 ou 80, né? Pessoas que a gente aceita as coisas quando elas não são do jeito que a gente quer, não é verdade? E a reflexão nessa noite está baseada em muito daquilo que eu vivenciei nesses últimos dias. Eu já venho com essa coisa na cabeça há um tempo, e isso me incomoda, porque eu tenho um senso muito crítico. Isso às vezes é um lado positivo, mas também às vezes é um lado muito negativo, porque eu acabo avaliando demais as coisas, refletindo demais sobre aquilo que eu estou fazendo, e às vezes eu acho que eu cometo meus excessos, né? Mas às vezes eu acho que tem coisa boa, mas tudo isso é bom, no final das contas, para mim poder pensar, refletir, e poder tentar trilhar os meus melhores caminhos e avaliar as coisas como elas acontecem. Então, a mensagem dessa noite tem como tema a palavra flexibilidade. Essa é a palavra.
A gente vai falar um pouco hoje sobre sabedoria, sobre ser flexível, né? Com a vida. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações nessa noite. A tua graça, Pai, o teu amor, a tua bondade tem sido maravilhosa sobre nós. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus e o Senhor tem cuidado absurdamente de cada um de nós. E o Senhor tem revelado a sua graça, o seu amor, a sua bondade. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui felizes e alegres na sua presença, porque a presença do Senhor nos alegra, porque o mover do Espírito do Senhor nos faz felizes. Nós nascemos para isso e por isso nós existimos e nos movemos, Pai. E nós te agradecemos por estar aqui reunidos como família, como igreja, e peço ao Senhor que fale aos nossos corações da forma como lhe apraz. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada um tem sua história, cada um tem a sua origem, e dentro das minhas andanças, eu conheci um nome fictício, é claro, Isabela, 28 anos, prodígio. Bem cedo, a família já elogiava ela absurdamente, tinha uma capacidade intelectual, uma capacidade acadêmica fora do comum, e dentro da família, né, ela se tornou a referência, aquela pessoa que, fulana é. Então, na parte acadêmica, ela era fantástica, e rapidamente na escola, ela recebeu os elogios dos tios, das pessoas, dos professores, uma produção, assim, muito boa. Uma pessoa que é considerado meio que um gêniozinho, daqueles gêniozinhos, não tem? E não ia dar outra, né? A vida dela começou nessa... A vida dela foi dando essa continuidade, ela foi trilhando esse caminho de excelência, esse caminho de sempre se dar bem e ser superior às pessoas naquilo que ela estava fazendo, certo? E não deu outra. Com de 28 anos de idade, já é uma carreira formada, uma carreira estruturada, acadêmica. Hoje ela tem uma profissão muito boa, e eu acho maravilhoso o perfil dela, uma pessoa fantástica. Mas, contudo, nem tudo na vida é perfeito, certo? Ela não aceitava tirar um 5, ela só podia tirar 10. Só 10. Ela era aquele tipo de pessoa assim, que começou a ter uma série de dificuldades de relação. Por quê? Porque o seu nível de exigência começou a ficar muito alto, sabe? Ela começou a viver um processo de rigidez na vida, onde até as próprias relações ficaram complexas. Porque aceitar o outro ficou um pouco difícil. Porque no menor dos vacilos, quando não ia tirar o 10, tirava os 5 ou 4. No menor dos vacilos sociais, a pessoa já não caía no crivo, já não estava na caixa. Ela nunca namorou na vida, ela nunca encontrou alguém bacana que ela pudesse namorar, se relacionar, e também nunca beijou ninguém. Até hoje. Na sua vivência, as pessoas, quando elas não entram dentro daquela caixa de excelência, as pessoas não servem. As pessoas não servem. Ela tem uma rigidez absurda. A forma dela lidar com a vida é meio que binária. Ou é tudo, ou é nada. Ou é 10, ou é nada. Ou é legal, ou não é. Ou é bom, ou não é bom. Ou agrada, ou não agrada. Os seus níveis são muito fortes. De onde vem isso tudo? História de vida, relação familiar, padrão de exigência, sabe?
Família falando, olha, ser bom é ser excelente, ser bom é ser isso tudo. E isso foi, a vida foi conformando ela nesse sentido. Ela não é nada flexível, ela é extremamente rígida. Ela tem altos padrões éticos e morais. As pessoas com ela têm que andar, têm que ser certas, corretas, metódicas, na linha. E isso afasta. E essa rigidez toda causa uma coisa chamada sofrimento. Porque o mundo ele não é rígido, o mundo ele é flexível, totalmente, incontrolável. Não dá para a gente saber se daqui a alguns segundos vai chover ou não. Não é verdade? Não dá para a gente entender que aquela pessoa que está do nosso lado, né, hora ou outra, né, vai fazer alguma coisa que vai desagradar a gente, né? E a gente não vai poder excluir da nossa vida, né? Não dá para ser binário, né? Acertou, está dentro, errou, está fora. Coube dentro da minha caixa, está dentro. Não coube, está fora. Não dá para ser assim com a vida. Não que não seja bom, né, estabelecer relacionamentos éticos e morais. Eu acho muito bacana falar dessa forma, porque, olha só, é legal a gente, não é? É legal a gente ter ética e moral, é legal a gente falar a verdade. Gera credibilidade, né, Marquinhos? Gera muita credibilidade. Já viram aquela pessoa assim que fala para você um monte de coisa que vai fazer e não faz nada? Na terceira vez que ela fala que vai fazer, você já não dá mais. Então, você dizer sim ou não, é bom, é bacana. Mas, irremediavelmente, a gente vai falar sim e, às vezes, não vai ser 100%, não é verdade? Não vai ser 8, 80, não vai ser 1 ou 0. Não, a gente vai ficar ali no 5, às vezes, no 6. Não vai ser totalmente. Precisa ser flexível. Porque se não for flexível, adoece. Adoece mesmo. Lidar com pessoas, lidar com rigor e inflexibilidade faz mal a gente. Jesus era muito coerente, muito, e extremamente flexível. Nessa noite a gente vai entender que flexibilidade é sabedoria. Teve uma vez que os fariseus, eu gosto muito de citar 2 tópicos bacanas sobre isso. 2 momentos que Jesus ele fez um negócio assim, que às vezes as pessoas acham, não sei se dá para entender, as pessoas da sua época acho que ficaram meio constrangidas com a situação. A primeira palavra dele, que eu acho muito interessante, é quando ele diz que até Satanás sabe fazer coisas boas aos seus filhos. Essa é uma palavra. Jesus ele fala, até Satanás sabe fazer coisas boas aos seus filhos. Bom, mas tá, aquele cara. E depois ele fala bem assim sobre os fariseus, olha, isso fala aos discípulos e fala aos mestres da lei, olha, os mestres da lei e os fariseus assentam-se na cadeira de Moisés. Olha o que Jesus fala, obedeçam eles e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ué, Jesus falando isso de um fariseu? Isto mesmo. Jesus é muito sábio. Ele traz muita flexibilidade em suas. Isso traz muita sabedoria. Jesus ele não olha para o fariseu e fala, não é. Jesus ele olha para o fariseu e fala, olha, tem coisa boa aí, sabia? Tem coisa boa aí. Pode ter coisa boa aí? Pode sair jogador bom do time do Vasco? Jamais. Né? Não é, Marcelo? Jamais, né, Marcelo? Essa é a nossa rigidez, né, Marcelo? É a nossa rigidez. Jesus, ele não é o tudo ou nada, e nem dá para ser. Jesus, ele não é o 880, mas ele traz essa sabedoria divina e flexibiliza em muitos momentos as relações, as pessoas, os comportamentos, as ideias. Jesus flexibiliza? Sim, ele flexibiliza. Em Provérbios, que é um livro de sabedoria, e ser sábio é ser flexível. Entendam?
Ser sábio é ser flexível. E a sabedoria tem uma ideia mais ou menos assim, para que os irmãos captem a mensagem. A sabedoria é como aquele jogador de futebol que está ali há 30 anos já jogando, está com 30 anos de idade e já chegou num patamar de jogo de futebol, onde ele sabe tudo. E hoje a meninada está correndo, ele pega a bola, para, aí ele dá velocidade ao jogo, aí ele para de novo, e ele toca a bola para o lado, e ele vai, e ele volta, e ele poupa energia. Ele sabe jogar bola, só que ele tem um plus a mais. Ele sabe. Ele já sabe, ele chegou naquele patamar. Chamamos isso de experiência, né? Ele tem sabedoria na situação. Então, a sabedoria tem muito a ver com isso, com essa questão da vida. E hoje nós precisamos de sabedoria. E hoje nós precisamos de flexibilidade. Precisamos muito de flexibilidade. Falando sobre a sabedoria, em Provérbios 1, de 1 a 4, ele fala sobre a importância da sabedoria e do entendimento na vida das pessoas. A importância de ser flexível, de compreender as situações. E ele traz o verso 1 a 4 traz duas palavras muito interessantes. Eu vou ler para vocês. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender e discernir as palavras que dão entendimento, para o instruir um sábio em procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso para os jovens. No hebraico, a palavra a palavra conhecimento e viver prático é a mesma coisa. Alguém que conhece e não vive, para o hebreu, não conhece. Por isso que Jesus fala aos fariseus, olha, eles praticam, eles falam, mas não fazem. Essa ideia hebraica de ter conhecimento. Quando a gente olha para a palavra de Paulo, quando ele fala sobre fé e prática em Paulo é uma coisa assim, junta. Não tem distinção. Anda colado. Porque se você acredita, você... Então, a palavra fé, ela traz também essa característica. Porque para o hebreu, as coisas andam juntas. E a segunda palavra que ele fala aqui no verso 2 é discernir, que em hebraico significa separar as coisas, tornar distinto. Ou seja, o fariseu, ele ensinava coisas boas e praticava coisas que não eram condizentes com aquilo que ele falava. Então ele fragmentou, ele separou, ele tornou distinto, ele avaliou a questão de forma sábia, ele teve discernimento. É como você chegar numa sala e ver uma criança chorando e a outra calada. O que aconteceu naquele momento? Ninguém sabe. Você pode pegar a criança que está calada e dar um tapa na cabeça dela. O que você fez com o menino? Mas o menino também pode estar chorando para poder pegar o brinquedo que está com o outro. Então, analisar as questões distintas, de formas separadas, é sabedoria. Isso é super importante para a gente. Porque o pensamento que é rígido, que é radical, que é tudo ou nada, ele traz pouca flexibilidade, ou quase nenhuma. Quase nenhuma. Porque tudo já está dito, tudo já é do jeito que foi falado. As coisas vão acontecer dessa forma. Percebi muita inflexibilidade, muita rigidez agora na Copa, achei muito interessante. A minha esposa falando comigo, poxa Fred, esses caras jogaram tão bem, por que eles estão falando tão mal deles assim? Eu falei, porque aqui no Brasil é o seguinte, só vale se for 10, se for 5 não vale. Para a seleção, na verdade, só vale se ganhar.
Então você mata o cara, fala que ele não faz nada, não é verdade? Fala que ele não é bom, inclusive, porque não presta. Enquanto você vê povos, né, ao redor aí festejando, né, as suas vitórias, né, por ter chegado a patamares nunca antes, né, e celebrado de forma tão maravilhosa, povos sábios. E é interessante, eu achei muito bacana essa Copa, né, eu tenho observado, né, a forma como que os homens daquela região se tratam, né? Acho muito legal, muita complacência, eles são muito unidos, eles têm um perfil assim bem legal. Estou falando dos homens, não da forma como eles tratam as mulheres. É outra coisa, tá? A gente separa as coisas aí. A gente tem discernimento, a gente divide uma coisa da outra, né? Já a flexibilidade, ela pensa, analisa, discerne, ela põe na balança, ela vê o que tem valor, o que não tem valor, ela não age no impulso. A flexibilidade, ela aceita ser sete. A pessoa que está do seu lado, né, se você for muito rígida com ela, você sofre. Ela pode ser nota 7, pode? Ela pode ser nota 6. Não precisa dela ser 10, né? Ela pode ser flexível. E eu também posso ser assim comigo. E eu posso ser assim comigo. Se meu padrão de exigência sobre minha vida é muito grande, se o meu nível de excelência, como eu disse no início, é muito alto, certamente, eu vou ter problema. Certamente. Porque a gente não dá conta. A gente não dá conta. Ser flexível conosco, irmãos, é mais ou menos assim. Faça a vista grossa para os seus erros de vez em quando. É isso aí. Faça vista grossa para os seus erros. É interessante que eu estou nesse meu enredo aqui, e falando sobre flexibilidade, sobre vida, sobre como tratar as coisas separadamente, para a gente poder falar de coisas assim, micro e macros, coisas pequenas e coisas maiores. E certa vez Jesus, ele estava em Jerusalém, em João capítulo 8, ele estava ali em Jerusalém, ele tinha acabado de descer do monte, e ele apareceu lá no templo, né? E tinha um grupo de fariseus, esses mesmos que não têm muita flexibilidade com a vida, que são rígidos e rigorosos, porque é mais ou menos assim, como é que Deus aceita que tal coisa aconteça, né? Como é que Deus aceita que a pessoa erre? Como que eu, servo, posso fazer tal coisa, porque Deus, ele é alto, supremo, altíssimo, excelente, top, no tudo. E os fariseus, eles iam mais ou menos nessa pegada. Mas como eles não davam conta, então eles começavam a amarrar coisas nos braços, a botar roupas, a colocar indumentárias, para dizer que são. Né? Mas a gente não dá conta de tudo isso. E Jesus, ele estava ali a ensinar, e esse grupo de fariseus chegou perto dele e disse: Mestre, os mestres da lei se aproximaram dele e disse, e surpreendendo, trouxeram uma mulher pega em adultério, e fizeram-a ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um a um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém, Senhor, disse ela.
declarou Jesus: eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que flexibilidade, que sabedoria. Né? Há de se pensar que o Deus revelado em Jesus, sendo Deus, né, o que ele poderia fazer nessa hora? Né? Na mentalidade de um fariseu, né, o que Deus fazeria nessa hora? Né? Seria rígido, radical, 8 ou 80, tudo ou nada? Não. Ele foi flexível. Ele fez vista grossa? Um pouco. Fez sim. Estava na lei? Estava. Mas aqueles homens haviam esquecido coisas mais importantes, como misericórdia, como compaixão, que também está na lei. Mas para aquelas pessoas, não era levado em consideração. Essa história ela acontece no templo, os personagens são um grupo de mestres da lei. Estes homens que ora são denunciados por Jesus, lá atrás, como eu falei anteriormente, por atar fardos pesados sobre a vida dos outros, mas não carregam. Esses homens, esses grupos possuem regras, medidas, crivos. Pessoas que estão erradas não entram dentro do crivo deles. Pessoas que pensam fora da caixinha deles não encaixam dentro daquele mundo deles. Os outros são os outros e eles são eles. As pessoas que erram não são aptas de misericórdia, porque não entram dentro do crivo da sua radicalidade, da sua inflexibilidade. Pessoas que erram não se encaixam no perfil deles. São rígidas, adoecidas. E na lei de Moisés, isso estava bem claro. E esses grupos, essa forma de lidar, de pensar gerada dentro de um grupo, não pense que isso se perde com a história, não se perde. Os grupos reunidos em prol de uma ideia também vão deixar de fora aqueles que não são igual a eles. Aquelas pessoas que não pensam em raciocínio como elas pensam também vão ficar de fora de grupos como eles. Né, Marcelo? Jamais pode ter gente boa no clube do Vasco, não é verdade? Pode sim, não pode, Marcelo? É isso aí. Pode sim. E nessa história, acho que a principal pergunta que eu faço para reflexão é: até que ponto posso exercer violência sobre a vida de alguém? Porque ela erra ou está em desacordo com aquilo que eu acredito? Até que ponto eu posso exercer violência sobre a vida de alguém? Porque ela erra ou porque está em desacordo com aquilo que eu acredito? Até que ponto eu posso? Até que ponto eu posso ser radical assim? Ninguém me falou, eu vi. Eu achei aquilo um absurdo. Um homem com um filho ao lado e um outro que era o trabalhador, discutindo ou trocando as palavras, que aquelas palavras que eles trocavam não cabiam neles. Eram muito pesadas. Verdadeiramente, um deles não era aquilo que o outro estava falando. E o outro também não era aquilo que o outro estava falando. Mas eles eram de grupos específicos. E nenhum desses cabiam naquela caixa. Radicalismo. Inflexibilidade. E é interessante que quando uma pessoa erra, o julgamento social, muitas vezes, assim como acontece com a vida dessa mulher, nessa nossa história, é tirar o direito dela de ter direito. É tirar o direito da pessoa de ter vida. É tirar o direito da pessoa de ter escolha. Então, por isso eu posso
agredi-la com palavras, agredi-las com violência, amarrar num poste. Posso zombar, posso pisar na cabeça, porque está em desacordo com um grupo ou com o tipo de gente que eu amo. Porque ela errou, agora ela é nada. Se ela tivesse acertado, ela era tudo. Mas porque ela errou, agora ela é nada. E isso, nas relações sociais, acontecem repetidas e repetidas e repetidas vezes. Porque eles erram, eles não são nada. Então eu tenho o direito de isso e mais isso. A falta de flexibilidade, de olhar para o outro com discernimento, de julgar as situações, de entender muitas vezes que uma pessoa que faz algo de errado tem motivos para ela fazer aquilo que ela está fazendo. A pessoa que erra uma vez tem motivos, ela está errando, mas ela não erra sempre. Uma pessoa que foi num local por um deslize, cometeu um roubo ou ofendeu alguém, não quer dizer que aquela pessoa é aquilo, ela está numa condição, é uma situação, é um momento. Assim comigo, assim com você. Quando a gente muitas vezes faz coisas que desagradam, alguma coisa está acontecendo ao redor. Não é do nada, não é à toa. A questão e o problema é o juízo, é a denúncia, é o peso, é o julgamento, são as pedras. Entender que flexibilidade traz vida e é sabedoria extremamente importante. A inflexibilidade com as pessoas, a falta de misericórdia gera pensadores radicais. Como é sabido de todos que os fariseus eles não davam conta e a gente também não vai dar. E qualquer pessoa que coloque num grupo toda a verdade, corre o risco de tratar o outro de forma inflexível, sem misericórdia. É engraçado que a história do cristianismo tem muito disso. A história do cristianismo. Né? Os outros não eram povos, tinham que ser, porque não se encaixavam no nosso meio. Né? Algumas religiões também fazem dessa forma. Algumas, não vou citar quais, também fazem dessa forma. Porque não estão no crivo. Mas quando a gente conhece, quando a gente se relaciona, quando a gente se aproxima, como a gente olha o outro, igual esse exemplo que eu disse, né, do pai que estava com a criancinha do lado. Quando você se aproxima e observa a vida da pessoa, você vai ver que ela é uma pessoa que você vai discernir, que você vai observar, que vai olhar para a vida dela, para tentar entender quais são as suas motivações, o que aconteceu com ela, por que ela está fazendo isso, por que ela disse essas palavras, por que ela se colocou nessa posição. Isso é flexibilidade. A inflexibilidade, a falta de sabedoria de tratar as pessoas, pode colocar na cadeia um ladrão de galinha, pode colocar na prisão uma pessoa que faz péssimas escolhas quanto ao uso do seu corpo, pode, como eu já falei anteriormente, pode amarrar os usuários em um poste e praticar a injustiça social, pode dizer que todo corrupto, olha só, que todo político veio antes, hein? Que todo político é corrupto, certo? Sem análise, sem flexibilidade.
Quando vou analisar qualquer situação, falo de mim, porque na minha prática profissional eu preciso disso. Quando vou avaliar qualquer situação, tento fazer uma distinção entre o que a pessoa faz e por que ela faz aquilo. Na minha linguagem, eu tento separar a pessoa dos seus comportamentos. Tento separar o valor do indivíduo daquilo que ele faz. E eu estou tendo o privilégio enorme de lidar com várias pessoas, com linguagens diferentes, com culturas diferentes, em espaços sociais diferentes, de regiões do país diferentes, não só os baianos, não, pastor, outras pessoas ali mais acima do Recife ali. E isso tem me ensinado que a maioria delas tem suas visões de mundo, tem suas intenções, julgam, erram, e às vezes elas são flexíveis e às vezes elas são inflexíveis, mas todas elas estão tentando acertar. Elas têm uma explicação de acerto. Eu quero que as coisas sejam melhores. E o que está em xeque aqui, depois de todo esse meu discurso aqui, que já está cansando, eu estou vendo. Depois de todo esse meu discurso aqui, alguém pode pegar um copo de água para mim, por favor? Depois de todo esse meu discurso, o que está em xeque na nossa mensagem da parábola da mulher não são os certos e os errados, mas a violência contra o ser humano. Não é um mundo de relativização. O mundo das Escrituras não é um mundo que a gente relativiza a ética e a moral. A gente não diz que pecado não é pecado. Não é assim, com certeza. Né? Mas o mundo da Bíblia, Jesus vem e fala compaixão, misericórdia, e foi o que aconteceu. E esse tipo de comportamento de Deus para conosco, muitas vezes é o que falta de nós para com o outro, de nós para nós mesmos. Entende? Principalmente, vou ser muito sincero com os irmãos, muitas vezes o pontapé inicial está em mim, né? De mim para mim. Né? Se eu for muito radical comigo mesmo, se eu não tiver flexibilidade comigo mesmo, se eu não fizer vista grossa às vezes para mim mesmo, se eu não entender que eu não vou acertar sempre, que eu não vou ser o melhor, e está tudo bem, está ótimo, Deus me ama e a vida é assim, que o outro que está do meu lado nem sempre vai agir da forma como eu quero que ele age, ele vai vacilar com você, fato. E se a gente não for flexível com ele, a gente não vive. E Deus vai e demonstra toda a sua flexibilidade. E diante de tudo isso, algumas pontuações que eu queria fazer para encerrar, da palavra de Jesus, do caminho que Jesus trilha com aquela mulher. E se isso for interessante para você, guarde e tente usar na sua vida para tratar o outro e a si mesmo. Primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui, quando a gente trata com pessoas que erram, ou que a gente pensa que erra, ou que não está dentro da nossa caixinha, primeiro ponto, eu gostaria de deixar isso muito claro, de pessoas que erram, de pessoas que a gente acha que erra, ou de pessoas que não estão na nossa caixa. É muito bom que isso fique claro. Que a gente, de repente, nosso crivo está muito alto, e as pessoas não estão cabendo na nossa caixa. O primeiro ponto é flexibilidade, sabedoria e misericórdia. Repetindo tudo que eu já disse. Flexibilidade, sabedoria e misericórdia. Quando Jesus estava ao chão, ele para ali naquele momento e ele faz uma coisa muito interessante. Ele para. E olha o que Jesus faz. Esse parar é um parar mais ou menos assim. Vamos pensar um pouco? Vamos dar uma pausa agora?
O que a gente faz nessa situação? E ele pergunta para aquele monte de pessoas que estavam ali diante dele esperando um juízo e um julgamento da parte deles, e fala assim: aquele que não tem pecado, exatamente isso aí, aquele que nunca errou o alvo, aquele que só tira nota 10, aquele que é perfeito, aquele que só olha para si mesmo e não vê o outro, que atire a primeira pedra. E Jesus ele pensa aqui, como a gente diz dentro da psicologia, ele pensa devagar, ele pensa com calma, ele pausa, ele reflete. Ele não segue a cartilha anterior que passaram para ele. Ele não segue aqueles dizeres que o grupo dele disse para ele. Não, ele para, ele pensa, ele pausa. E nessa pausa dele, ele consegue separar as coisas, ele consegue discernir, ele torna distinto. Ele consegue perguntar: por que estão fazendo isso com ela? O que ocorreu? De fato, o que ela faz rotineiramente. Ela consegue pensar a situação. Ele consegue discernir a situação. E ele olha para todos os lados, dos agressores e da intenção que eles tinham em relação a ela. O segundo ponto é uma flexibilidade amorosa, ou seja, Deus se mostra um Deus flexível, um Deus amoroso, um Deus cheio de graça, um Deus não violento, um Deus que compreende o outro, um Deus que se compromete comigo, um Deus que se comprometeu comigo, um Deus que me chamou de filho, que não cobra meus acertos o tempo todo, e que faz vista grossa para mim, sim, o tempo todo. E que olha para mim com misericórdia, sim, o tempo todo. E Davi, nessa sensação de alívio que ele sente quando ele diz: assim como Davi, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, verdadeiramente feliz é aquela pessoa que é perdoada. Como diria minha avó, né? Como diria minha mãe, né? Essa mulher, ela viu a avó pela greta, né? Essa é uma expressão que minha mãe usa. Passou raspando. É um ditado capixaba, tá bom? Passou raspando, né? Passou raspando. E assim também é com a gente. Porque Deus não é um Deus que cobra da gente o 10. Deus não é um Deus o tudo ou nada com a gente. Deus não é o Deus que bota a sua mão pesada sobre nós e nos enche de exigências. Não, pelo contrário. As exigências dele são muito amorosas. Tendo em vista que ele é flexível, e por ser flexível ele aceita o outro como ele é. Por ser flexível, mais importante a vida do que a morte. Por ser flexível, é mais importante que não seja violento aquela pessoa, porque a vida dela é mais importante do que as ações que ela fez. Por ser flexível, por ter sabedoria, por ter discernimento, é mais importante tratar o erro do outro para proteger o outro, não para matar o outro. Para proteger o outro e não para matar o outro. Aquele que se diz cristão, aquele que se diz cristão e está dentro do cristianismo, se começar a entender Jesus como um radical que destrói o outro, ele está distante, fora do cristianismo. Se tentar entender Jesus como um Deus violento, ele está distante, fora do cristianismo. Não do Cristo, mas das ações que o Cristo ensinou. Se ele remete com palavras, com agressão, se ele começa a querer ser violento com o outro, ele está distante do cristianismo. Ele se afasta de Jesus. Ele se afasta deste Deus que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Do Deus da misericórdia. E concluindo, Deus age com flexibilidade para conosco.
Ele não é rígido e nem radical. Pelo contrário, é bondoso, cheio de misericórdia. Se a vida não fosse tratada com flexibilidade, acaba sendo uma vida muito radical, sem meio termo, sem análise, sem compaixão, sem misericórdia, sem graça, automática, uma vida que só reage, uma vida que não pensa. Se tornar insuportável, a vida acaba se tornando insuportável, sem amigos, sem pessoas ao lado, com altos padrões morais e éticos que adoecem o ser humano. Já a vida com flexibilidade, discerne, avalia, pausa, se enxerga, olha as partes boas e ruins, entende que não somos isto tudo e que está tudo bem. Não somos nota 10. Muitas vezes somos nota 7, ou até 6. Não é verdade? E às vezes até menos. E está tudo bem. E está maravilhosamente bem. Jesus dispensa aquela mulher e diz: vai ver sua vida. Ele nem pediu para ela seguir ele. Pediu não. Vai, vive sua vida. Mas olha, cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com as suas ações. Porque pode trazer coisa pior. Não é verdade? E para finalizar, a minha amiga do início da história, ela tem grande potencial. Maravilhoso potencial. E poder trabalhar a flexibilidade na vida daquela pessoa está dando frutos na vida dela de amizade, frutos de aceitação, frutos de maior alegria consigo mesmo. Então, meus irmãos, vale a pena ser como Deus, vale a pena ser sábio, vale a pena ser flexível. Deus abençoe. Pastor?